Existe um momento muito curioso que acontece em quase toda discussão, conflito ou situação de tensão, e a maioria das pessoas simplesmente não percebe o que está acontecendo ali. Alguém fala algo provocativo, faz uma crítica inesperada, levanta o tom de voz ou lança uma provocação que claramente exige uma reação imediata. E enquanto a maior parte das pessoas responde na mesma velocidade em que a emoção surge, existe um outro tipo de pessoa que faz algo completamente diferente. Ela fica em silêncio. Não é um silêncio de confusão, nem um silêncio de fraqueza, e muito menos um silêncio de alguém que não tem o que dizer. É um silêncio carregado de observação. Enquanto o ambiente ao redor se agita, enquanto as palavras voam e as emoções tomam conta da situação, essa pessoa simplesmente observa. E esse pequeno intervalo, que muitas vezes dura apenas alguns segundos, muda completamente o jogo psicológico da situação. Porque a verdade é que reagir rápido parece força, mas na maioria das vezes é apenas reflexo emocional. Quando alguém responde imediatamente a uma provocação, a uma crítica ou a uma situação desconfortável, o que está acontecendo na prática é que a mente foi sequestrada pela emoção do momento. A reação acontece antes da compreensão, e quando isso acontece, a pessoa já não está mais conduzindo a situação. Ela está apenas respondendo ao impulso. Pessoas mentalmente fortes entendem algo que a maioria nunca percebe. Quem reage primeiro, muitas vezes entrega o controle. Por isso, em vez de responder imediatamente, elas observam. Observam o tom da pessoa, observam o que foi realmente dito, observam a intenção por trás das palavras, e principalmente observam a própria reação interna antes de permitir que qualquer resposta saia para o mundo. Esse pequeno hábito, aparentemente simples, revela um nível de autocontrole psicológico que muda completamente a forma como essas pessoas lidam com conflitos, críticas, provocações e até decisões importantes da vida. Porque enquanto muitos acreditam que força mental significa responder com firmeza e rapidez, pessoas realmente fortes sabem que existe um poder muito maior escondido em algo que quase ninguém valoriza mais: a pausa. E é exatamente dentro dessa pausa que acontece algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A maioria das pessoas acredita que reagir rapidamente é sinal de segurança, de firmeza ou até de inteligência emocional. Mas na prática o que acontece na maior parte das vezes é exatamente o contrário. Quando alguém responde no mesmo instante em que uma emoção surge, o que está acontecendo ali não é domínio psicológico, e sim um reflexo automático que foi disparado pelo cérebro antes mesmo de existir qualquer reflexão real sobre a situação. Isso acontece porque o cérebro humano foi moldado durante milhares de anos para reagir rápido a ameaças, e embora hoje a maioria dos conflitos aconteça através de palavras, críticas ou provocações sociais, o sistema emocional continua funcionando como se ainda estivéssemos em ambientes de sobrevivência primitiva. Quando alguém se sente atacado, desrespeitado ou desafiado, uma reação emocional imediata surge como um mecanismo de defesa, e a mente cria uma resposta quase automática para restaurar a sensação de controle. É por isso que discussões escalam tão rápido, porque cada reação impulsiva alimenta a próxima, criando uma sequência de respostas emocionais que vão se intensificando até que ninguém mais está realmente pensando com clareza. Nesse ponto, as pessoas não estão mais tentando compreender a situação, elas estão apenas tentando vencer o momento. O problema é que, quando alguém reage nesse estado, a resposta raramente é estratégica. Muitas vezes ela é exagerada, defensiva ou baseada em interpretações precipitadas sobre o que foi dito. E depois que as palavras já foram lançadas no ambiente, dificilmente é possível voltar atrás completamente, porque uma reação emocional quase sempre cria novas tensões que poderiam ter sido evitadas com alguns segundos de observação. Pessoas mentalmente fortes entendem essa dinâmica com uma clareza que a maioria nunca desenvolve. Elas sabem que o primeiro impulso raramente é a melhor resposta, porque ele nasce da emoção do momento e não da análise da situação. Por isso, quando algo provoca uma reação interna intensa, em vez de permitir que a resposta saia imediatamente, elas criam uma pequena distância entre o estímulo e a reação. Esse espaço pode parecer mínimo, às vezes apenas alguns segundos, mas dentro dele acontece algo extremamente poderoso. A mente volta a assumir o controle sobre aquilo que poderia ter sido apenas um reflexo emocional.
E é exatamente nesse pequeno espaço que começa a surgir uma habilidade psicológica que diferencia profundamente pessoas comuns de pessoas mentalmente fortes. Antes de continuar, se você se interessa por temas como autocontrole, força mental e inteligência psicológica aplicada à vida real, vale considerar se inscrever no canal, porque esse tipo de conhecimento raramente aparece nas conversas do dia a dia, mas pode transformar completamente a forma como você entende comportamento, decisões e relações humanas. Quando alguém mentalmente forte permanece em silêncio diante de uma situação que normalmente provocaria uma reação imediata, muitas pessoas interpretam esse comportamento de forma completamente equivocada. Alguns acreditam que aquela pessoa ficou sem resposta, outros imaginam que ela está evitando confronto, e há até quem interprete o silêncio como fraqueza ou insegurança. No entanto, o que realmente está acontecendo naquele momento é algo muito mais sofisticado do ponto de vista psicológico. Enquanto a maioria reage, a pessoa mentalmente forte começa a observar. Essa observação acontece em vários níveis ao mesmo tempo, porque a mente treinada para o autocontrole aprende a transformar aquele pequeno intervalo de silêncio em um espaço de leitura da situação. Primeiro, ela observa o ambiente emocional do momento, percebendo o tom da conversa, a intensidade das palavras usadas e a energia emocional que está circulando entre as pessoas envolvidas. Em seguida, ela observa a outra pessoa. Isso significa prestar atenção não apenas no que foi dito, mas principalmente em como foi dito. O tom de voz, a escolha das palavras, a linguagem corporal e até o momento em que algo foi colocado na conversa podem revelar muito mais sobre a intenção real por trás da fala do que as próprias palavras isoladas. Às vezes uma crítica não é exatamente uma crítica, mas uma tentativa de provocar reação. Às vezes um comentário agressivo nasce de frustração, insegurança ou necessidade de validação. E em muitas situações, aquilo que parece um ataque direto na verdade é apenas uma projeção emocional de quem está falando. Pessoas mentalmente fortes sabem que, se reagirem sem compreender essas camadas invisíveis da interação, correm o risco de responder a algo que não é exatamente o que parece. Mas existe uma terceira observação acontecendo ao mesmo tempo, e talvez essa seja a mais importante de todas. Elas observam a própria mente. Enquanto o impulso emocional surge, seja irritação, defesa, impaciência ou vontade de responder imediatamente, essas pessoas percebem essa reação interna como um sinal que precisa ser compreendido antes de ser transformado em resposta. Em vez de se fundirem com a emoção, elas a observam, quase como se estivessem assistindo ao próprio pensamento surgir. Esse pequeno gesto de consciência cria uma separação poderosa entre sentir e agir. A emoção ainda existe, mas ela já não tem mais o controle automático da situação. E quando essa separação acontece, algo muito importante muda. A resposta deixa de ser um reflexo e passa a ser uma escolha. Quando alguém aprende a observar antes de reagir, a dinâmica das interações humanas começa a mudar de forma silenciosa, mas extremamente profunda. Aquela pequena pausa, que para muitas pessoas parece apenas um detalhe, na verdade se transforma em uma ferramenta estratégica capaz de alterar completamente o rumo de uma conversa, de um conflito ou até de uma decisão importante. Isso acontece porque, no momento em que uma pessoa não reage imediatamente, ela interrompe o ciclo automático de escalada emocional que costuma dominar a maioria das interações tensas. Quando alguém lança uma provocação, faz uma crítica ou tenta pressionar emocionalmente o outro, existe uma expectativa implícita de resposta rápida, porque a reação imediata alimenta a energia do conflito e mantém o jogo emocional ativo. Mas quando a resposta não vem no mesmo ritmo da provocação, algo curioso acontece. O fluxo emocional da situação começa a desacelerar. A pessoa que falou muitas vezes passa a perceber o próprio tom, reconsidera o que acabou de dizer ou simplesmente perde parte da vantagem psicológica que esperava ter ao provocar uma reação impulsiva. Em outras palavras, a pausa silenciosa altera o equilíbrio invisível de poder dentro da interação. Esse é um dos motivos pelos quais pessoas mentalmente fortes raramente se deixam arrastar para discussões improdutivas. Elas compreendem que, quando alguém reage no calor do momento, a conversa deixa de ser conduzida pela clareza e passa a ser conduzida pela emoção mais forte presente no ambiente. E emoções raramente produzem boas decisões. A pausa,
Por outro lado, cria espaço para algo que quase nunca aparece em reações impulsivas: perspectiva. Em poucos segundos de observação, é possível perceber se aquela situação realmente merece uma resposta, se a provocação tem fundamento, se o conflito é relevante ou se simplesmente não vale a energia emocional necessária para entrar naquela dinâmica. Em muitos casos, a pessoa mentalmente forte decide responder com calma. Em outros, decide redirecionar a conversa para um terreno mais racional. E há situações em que a escolha mais poderosa é simplesmente não reagir, porque algumas batalhas psicológicas só existem enquanto duas pessoas continuam alimentando o conflito. Esse tipo de autocontrole cria uma forma muito particular de presença. Não é uma presença baseada em dominar a conversa com mais palavras ou em vencer discussões pela força da argumentação, mas uma presença baseada em estabilidade emocional, clareza mental e capacidade de escolher a própria resposta em vez de ser conduzido pelos impulsos do momento. E quando alguém desenvolve essa habilidade de forma consistente, algo ainda mais interessante começa a acontecer nas relações ao redor. As pessoas passam a perceber que estão diante de alguém que não é facilmente provocável. Compreender o poder de observar antes de reagir é importante, mas o verdadeiro valor dessa habilidade aparece quando ela começa a ser aplicada nas situações comuns da vida cotidiana, exatamente naqueles momentos em que a maioria das pessoas perde o controle sem perceber. Pense, por exemplo, em uma conversa no trabalho onde alguém questiona sua competência diante de outras pessoas. A reação automática costuma ser defesa imediata, explicações apressadas ou até uma resposta carregada de irritação, porque naquele instante o cérebro interpreta a situação como um ataque à própria imagem. No entanto, quando alguém treinou a capacidade de observar antes de reagir, o primeiro movimento interno não é responder, e sim perceber o que realmente está acontecendo naquele momento. A crítica tem fundamento ou é apenas uma provocação emocional? A pessoa está tentando resolver um problema ou apenas descarregar frustração? Responder agora vai melhorar a situação ou apenas alimentar a tensão? Esse pequeno processo de observação muda completamente a qualidade da resposta que vem depois. O mesmo acontece em relações pessoais, especialmente em discussões familiares ou afetivas, onde muitas vezes as palavras mais duras surgem exatamente nos momentos de maior intensidade emocional. Quando alguém reage imediatamente, a conversa se transforma em uma troca de impulsos, onde cada frase tenta superar a anterior em intensidade. Mas quando uma das pessoas cria um espaço de observação antes de responder, a dinâmica começa a mudar, porque aquela pausa permite que a resposta venha de um lugar mais consciente, menos defensivo e muito mais estratégico. E isso não significa se tornar passivo ou aceitar qualquer situação em silêncio. Significa escolher o momento certo, o tom certo e a forma certa de responder. Ao longo do tempo, essa habilidade cria algo que poucas pessoas conseguem desenvolver: uma mente que não é facilmente sequestrada pelas emoções do ambiente. Conflitos continuam existindo, críticas continuam acontecendo e provocações continuam aparecendo, mas a forma de lidar com tudo isso passa a ser guiada por clareza em vez de impulso. No fundo, pessoas mentalmente fortes não observam antes de reagir porque são frias ou distantes. Elas fazem isso porque entenderam uma regra simples que muda completamente a forma como alguém vive, decide e se relaciona com o mundo. Quem controla a própria reação, controla muito mais da própria vida do que imagina.